Olá, muito boa noite a todos. Hoje é uma sexta-feira muito especial e nós já vínhamos anunciando, na verdade, que era ontem, né, a live, o nosso podcast com a nossa querida Thaís Farias. E, gente, ela já está aqui no estúdio LP. Ela que é uma querida, uma pessoa meiga, uma pessoa simpática, uma pessoa amável, que eu tenho um grande carinho, tenho uma grande admiração por ela. Inclusive, gente, uma admiração muito profunda. Não é só da boca para fora, não é porque ela está aqui posicionada bem à minha frente, mas é uma pessoa que eu amo de todo o meu coração, que eu admiro. Ela é uma serva de Deus, ela é esposa, ela é mãe e ela é a minha amiga. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Elaine, boa noite, pessoal. Nossa, quantos elogios. Ai, que responsabilidade, né? Mas é um prazer estar aqui no meu primeiro podcast. Diz Elaine que de muitos, amém. Com certeza. Thaís, você se lembra quantas vezes eu e você já tínhamos comentado sobre isso, né? Sobre esse desejo que nós tínhamos, inclusive, né? De ter o podcast para poder falar de Cristo, para poder falar da vida, das coisas boas. E parecia assim que era um sonho que estava tão longe, distante. Mas agora, palpável. Diz aí, minha amiga, qual é a sensação? Uma alegria. Quando eu entrei nessa salinha aqui, como você falou, sai do coração, da nossa mente e se torna palpável, né? Se torna real. É uma alegria muito grande, muito imensa. Te ver realizando isso, vivendo isso. E é o seu lugar, né? Obrigada, minha amiga. Eu sei que você é uma das pessoas que sempre torceu por mim, sempre acreditou, sempre orou. E eu amo sua vida, de coração. Peraí, aqui no estúdio também nós temos uma acompanhante, né? Que daqui uns dias também será a nossa convidada. Já vai se preparando. Vai se preparando. A Jaqueline está por aqui. Ela é irmã da Thaís, uma pessoa que eu amo demais da conta, gente. Eu e a Jaqueline também, a gente tem história. Minha amiga, que prazer, viu? Você vai servir um cafezinho para nós hoje? Ela tá no jeito ali, ó. Tá querendo servir. A Thaís veio aqui e quebrou o protocolo. Ela pediu chimarrão, gente. Ela tá tomando chimarrão. Já tomou? Já. Você quer tomar chimarrão, Jaque? Então tá. Minha amiga, e que dia frio, né? Que gostoso. Mas o que você achou? Aqui é quentinho. Demais, só que é calor. Já começou a ficar com calor? Sim. Gente, é um prazer estar aqui com essa minha amiga nessa sexta-feira fria. E o frio chegando, né? Ontem era para nós apresentar o podcast, e aí comuniquei, e liguei para Thaís. Falei, Thaís, estou com uma urgência aqui. Cheguei em casa, gente. Meu filho, nada mais, nada menos, com quase 40 graus de febre. Quase 40, Thaís. 39 é alguma coisa. Ele tinha dificuldades para caminhar ontem. E eu tomei um susto. Falei, meu Deus, eu vou ligar para Thaís, vou conversar com ela. Não, amiga, a gente cancela, a gente adia, não tem problema, vai socorrer sua criança. Eu acredito que é por causa do frio, mas diz que tá geral, né? Sim. Hoje eu fiz o exame nele e deu influenza A. A Ayla também não estava muito bem. Não, estava muito bem. Hoje, graças a Deus, acordou muito bem. Já tá brincando, fazendo bagunça pela casa inteira já. Mas gripe? Gripe, febre. Começou de repente. Na quarta eu tinha ido na minha mãe, começou de repente também. Mas pensa numa bichinha de fé. Ela não aceita tomar remédio. Ela fala, papai do céu vai curar. Meu Deus, todas as vezes lindo. É assim. Ela nunca tomou remédio desde que ela era novinha. Nunca. Sério, e eu sempre... É uma tradição familiar. Eu tava até na quarta comentando com a minha mãe. É muito bom a gente poder trazer esses hábitos bons do nosso lar, né, pra nossa casa. E a gente realmente está conseguindo manter isso dentro de casa. Claro que a medicina tá aí pra gente, mas o nosso primeiro socorro é Deus. E ela já tá bem treinadinha, ela já usa a fé dela. É incrível. Ela está com quantos anos agora, Thaís? Vai fazer 3, dia 18 do mês que vem. Gente, ainda é um bebê. É um bebê. Minha amiga, eu te chamei hoje aqui e eu comentei com a Thaís. A Thaís, Elaine, a gente vai falar do quê? E aí eu comentei com ela, vamos falar de casamento, vamos falar de maternidade e vamos falar, é claro, de propósito. Propósito que Deus tem nas nossas vidas. Minha amiga, vamos lá. Me conte um pouco, fale um pouco sobre você, Thaís. Thaís, tá. Eu
sou serva de Cristo, sou de berço, sou crente de berço, sou esposa, sou mãe e tenho muitos sonhos, muitos propósitos, muitas expectativas por cada dia que eu amanheço. Eu sempre falo que eu acordo com expectativa. Às vezes eu nem vou sair da minha casa, mas eu tenho expectativa porque eu consigo ver Deus no ordinário, no dia a dia. E Ele é extraordinário, Ele se revela das maneiras mais simples, desde as maneiras mais simples possíveis. E atualmente, no momento, não tenho, eu tô nessa área, tô atuando nessa área, ministerialmente falando, não, mas com muitos propósitos para ser alcançados, e estamos com bastante planos. Amém. Planos. E daqui a uns dias sei que estarei aqui anunciando dele. Com toda certeza. Thaís, vamos falar de algo muito importante agora. Eu acredito que assistindo agora a nossa live, nosso podcast, tem muitas solteiras de plantão que estão orando ao Senhor para que Deus prepare o varão, prepare o esposo, prepare o escolhido. Tem umas que está esperando ele vir no cavalo, cavalgando. Gente, é toda uma situação, porque hoje em dia realmente está muito difícil você encontrar uma pessoa boa. É verdade ou não é? É. Parece assim que o mundo caminha cada vez mais. Estão perdendo os valores, né? Para pessoas que estão perdendo os valores. E agora, vamos falar um pouco sobre algo que eu admiro muito na sua vida, que é o seu casamento. Ai, gente, chega a me arrepia, porque, gente, eu estive lá, eu participei do casamento dessa maravilhosa aqui. Thaís, como você conheceu o seu esposo? Tá, vamos lá. A Jaque foi o nosso cupido, tá aqui a minha irmã, gente. Ela faz parte de todas as fases da minha vida, assim, de uma forma bem... E, na verdade, começa lá atrás, antes de eu nascer. A mãe dele era amiga da minha mãe, da adolescência. Foi cupido dela com meu pai, inclusive. E aí, depois, na vida ali, se distanciaram. E anos depois, a Jaque encontrou eles na igreja aqui. E aí, ela comentou, até então eu não, nada ali. Sabe aquela coisa de adolescente? Eu acho que na época eu tinha... Adolescente não, eu já era jovem, né? Tava ali pra fazer 18 anos. E várias decepções amorosas. Nessa história de esperar, né, o príncipe no cavalo branco. Então, resumidamente, tava com o coração ferido, né? E quando eu conheci ele, a Jaque ainda jogou um migué. Fala que você quer aprender a tocar violão. Gente, a primeira vez que eu vi meu esposo, isso é muito real. A primeira vez que eu vi ele tava com você. Você estava no ensaio da igreja. Não acredito. Gente, faz parte, falei. Faz parte. Tava no ensaio da igreja e você... Eu lembro como se fosse hoje. Ele sentado ali na caixa de som com o violão e você do lado dele. Ele estava passando, acho que umas notas, alguma coisa, né? Pra ele, foi a primeira vez que eu vi ele. Só que ele não lembra. Eu também não tenho lembrança, Thaís. Eu lembro. E aí, na época, eu não morava aqui. Eu só vinha de vez em quando e tal, pra visitar. Thaís, você morava em Mundo Novo? Mundo Novo, na época. E eu já tava querendo ir embora pra cá, só que eu não tinha 18 ainda. Na época, os meus pais não estavam de acordo. Então, eu comecei a orar, já que também ali em oração, porque nós sentíamos que Deus tinha algo nesse lugar pra mim. Então, a gente orando, e foi quando uma confirmação de Deus. Falei, Senhor, só vou se eu tiver a bênção dos meus pais. E num dia, fui pra lá, que eu tava aqui visitando a Jaque, e eu tive a bênção deles e vim. Nisso, eu já tava conversando com o Wagner. No início era aquela coisa, assim, quando você tá com o coração muito ferido e tal, daí você quer acreditar, mas não sente muita coisa, mas quer sentir. No início foi assim. Só que é muito interessante citar que quando eu tive essa decepção amorosa, eu fiz uma listinha de como eu queria o meu marido. E ele... A famosa lista. A famosa lista. E tem muita gente que fala, não se apega a isso. Eu realmente acho que a gente não deve se apegar a isso. A famosa lista. Porém, ele deu checklist em todos os quesitos que tava lá. Confesso que não tinha muita coisa, porque, né, eu nunca tinha namorado antes. Então, assim, não tinha muito conhecimento desse universo masculino. Então, não tinha muita... Ou se fosse pra fazer hoje, meu Deus. Teria muito mais coisas lá. Mas, então, foi assim. E aí, realmente, ele é uma pessoa com princípios e valores iguais aos meus. Um homem
que é muito difícil hoje em dia, que se guarda, que se santifica. E ele tinha... Isso bateu de início, assim, a nossa história era muito semelhante. E foi indo, foi acontecendo. No início foi muito leve. Depois que a gente foi vendo a realidade das coisas, vindo os sentimentos, né? A gente começou a passar por muitas coisas. A imaturidade ali, né? Eu muito mais na época do que muito mais matura. E passamos por muitas coisas, mas graças a Deus, foi 3 anos... Gente, foi 3 anos de oração, tá? 3 anos de oração pra ele me pedir em namoro. O quê? Pra gente dar o primeiro beijo. Pra gente... Do namoro pro casamento, acho que foi 2 anos. Não, mas eu lembro que tava enrolado mesmo, né, Jaque? Meu Deus, ninguém tinha mais paciência com a gente. Tava enrolado. Deixa eu até virar a câmera aqui. Até a Jaque já tinha desistido algumas vezes. Porque assim, eu olhava pra vocês dois, perfeito, um para o outro. Só que assim... Não ia. Não, tipo assim, não via vocês juntos, mas tá namorando ou não tá? Aí a gente ouvia as pessoas, né? Os passarinhos que vinham cantar. Não, eles estão namorando sim. Estão ou não estão? Aí eu nunca esqueço um dia, eu estava lá na festa da cidade aqui, e você chegou e sentou do meu lado, e eu vi o Wagner passando lá longe. Aí eu falei assim, amiga, vocês estão namorando ou não? Aí você falou, não. Então... Vai chorando. Eu falei, mas Jesus, mas que trem, desenrola esse manto. Tá, mas, cara, na minha defesa, eu não sei. Era ele que não sabia o que ele queria. A Thaís já estava certa do que ela eu queria. Sempre fui muito coqueta, assim, eu sempre fui muito certa. Minha mãe até fala, você não pode reclamar nada dele, porque você orou muito, você sabia, é sua decisão, é sua escolha. E assim, ele tinha certeza que se fosse pra gente namorar, ele iria ter que casar, e ele ele não tinha certeza de que ele estava preparado para um casamento. Né? E ele já tinha outros namoros, já namorou antes, mas não eram meninas cristãs, então ele sabia que ali seria. E por temas da vida particular dele mesmo, familiar, ele tinha muita coisa envolvida, então a gente pode ver hoje em dia enrolado, não a cabeça mesmo. Tá certo, é verdade. Thaís, mas e aí, vamos chegar no ponto. Quando que aconteceu esse pedido de namoro? Como que foi? Conta pra gente. Gente, eu tava vindo de Cidade Leste, na época eu trabalhava na Milan. Fui pra Cidade Leste, um treinamento lá pra treinar um pessoal. Quando eu cheguei, eu tinha uma prova pra fazer em outra cidade. Aí cheguei no sábado. Ele me buscou em Cidade Leste com a mãe dele e um amigo. Aí trouxe, mas já fui direto pra Mundo Novo, fiquei com meus pais, aí fui pra prova. Quando eu cheguei da prova, ele já tava em casa, lá na casa do meu pai e da minha mãe. E aí, pra me buscar, pra me trazer, porque na segunda eu iria trabalhar. E aí a gente passou na casa dele pra jantar, acho que foi alguma coisa assim. E depois que a gente jantou, a gente tava assistindo filme. Ele aproveitou a hora que a mãe dele foi pra deitar, que ele já ia me levar. Então, antes de me levar rapidão, Aí ele pediu, não foi nada muito elaborado, Wagner, zero detalhes. Zero detalhes, mas muita verdade. E então ele foi ali no sofá da casa dele. E aí foi o nosso primeiro beijo e aí começou o nosso namoro. Não foi fácil também. Eu falo o temperamento, né, gente? Crente não acredita em signo, mas o temperamento tá aí pra dar uma abafada no caso. Ele fleumático, eu colérica, então você já imagina, né, gente? É 2 opostos, assim, mas... 2 polos. Conforme a gente vai moldando e amadurecendo, isso vira equilíbrio, né? Mas aí eu acho que do namoro até foi em 2018, foi dia 5 de agosto de 2018. E aí, quando foi em agosto de 2020, dia 9, ele me pediu um noivado. E a gente casou dia 8 de novembro de 2020, meio à pandemia ali. Quando abriu as fronteiras, a gente correu pra casar. Thaís, de quem foi a ideia? Olha, gente, a pergunta, né? Mas você já sonhava com o lugar que vocês se casaram? Gente, de quem foi a ideia? Como você conheceu? Porque que lugar muito maravilhoso. Muito especial. O que acontece? A gente estava pesquisando, a gente não queria casar aqui, pela questão de que ele tinha muitos parentes do Paraná. E eu também, então eu falei, vamos tentar ficar no meio, né? Então a gente viu ali, pensava ali por Maringá e foi Cianorte e por ali um Arão. E aí a gente achou esse lugar em Maringá, que é o Éden, e é lindo o nome, faz jus ao lugar mesmo. E
sei lá, eu acho que nem coisa de um mês antes eu sonhei com uma capela. Sabe essas capelas católicas antigas que tem? Eu sonhei com essa, e aí eu passando por esse lugar, só tinha mato, e eu falando, é aqui que eu vou me casar. E lá você vê que tem uma capelinha no lugar, sim, tem uma capelinha. Sim. Aí quando a gente tava ali no norte, ele tava no norte olhando os lugares, apareceu aquele lugar, eu falei, volta. Ele voltou. Eu falei, gente, esse lugar, eu lembrei do sonho na hora, eu falei, tem que ser esse lugar. E o Senhor fez, assim, foi abrindo caminhos, fez com que tudo acontecesse, assim, a gente começou a planejar um ano antes do pedido de noivado, a gente já tava planejando casamento. Encontrei a minha assessora de lá também, a Nádia, maravilhosa, um beijo, se você assistir. E ela foi encaminhando tudo e foi um momento muito tenso, porque era no meio da pandemia, fechou fronteira, era uma incerteza muito grande, mas no final foi muito mais do que a gente imaginava, muito mais lindo. Thaís, gente, se casou no Jardim do Éden. Literalmente. Como falar, Thaís? Como é o nome? Eden Garden. Eden Garden, tá? Eden Garden. Gente, não é pra qualquer um não, tá? Muito lindo. Um lugar lindo, especial. Muito especial. E ela casou lá. É um dos lugares mais lindos assim que eu já vi. É muita natureza. É perfeito, o dia estava perfeito também. Sim, o senhor preparou tudo, gente, meu Deus, é incrível. Se eu for contar os detalhes, a gente fica aqui horas, mas fica por uma outra oportunidade. Mas no meio do caminho tem muitos testemunhos até a gente chegar lá. Tem muita gente interagindo, mandando um abraço aqui. Um abraço para vocês, tá? Me falaram, Elaine, é podcast, não é programa de rádio. E eu já venho com esse costume do programa de rádio, eu quero ficar interagindo, porque é muito gostoso. Mas aí, um beijo aqui pro pessoal do Instagram que estão acompanhando, olha só, estão deixando coração, estão meninas maravilhosas, acabei de chegar, então tá por aí. Minha amiga, mas e aí, me diz uma coisa, depois do casamento, aconteceu o casamento, quem era? O pastor Francisco que fez o casamento de vocês lá, né? Pastor Francisco. Pastor abençoado, gente, no casamento a gente sentiu a presença de Deus. O que é aquilo? Eu nunca me esqueço. Foi lindo, lindo demais. Então assim, quando é algo de Deus... Thaís, quando é algo de Deus, não é confuso, não é bagunçado, traz paz. Talvez essa é a resposta que alguém está precisando hoje. E aí, tá lá naquele relacionamento, tudo conturbado, ciúme pelo meio. Você é ciumenta, Thaís? Já fui, hoje zero. Já foi, acho que é natural também um pouco de eu ciúme. Acho que era imaturidade, assim, de menina, mas era muito ciumenta. Sim, porque tem uns ciúmes que é doentio. É tóxico, eu acho que é um sinal ruim. Exato. Para sair fora. Então é uma coisa bagunçada, às vezes é uma coisa bagunçada, traz angústia, traz incerteza. Gente que vem da parte de Deus traz paz, não traz paz. E é importante lembrar que é a paz que excede todo entendimento. Como que é essa paz? Eu já parei muito para me perguntar. Essa paz é aquela paz que, ainda que você não entenda as dificuldades, ainda que você não entenda os obstáculos no caminho, te traz paz. Era o que eu sentia, porque não foi um caminho fácil. A gente teve muitos momentos difíceis, muita dificuldade, muito... Nossa, quem conhece a história de perto sabe que era muita coisa, mas eram coisas externas. E aquilo, eu sempre dou o exemplo do barquinho, né, no meio do mar. Enquanto a água não entra dentro dele, tá tudo certo. Você não pode deixar as águas entrarem dentro de você. Não importa o quão turbulento está lá fora. E essa é a paz de Deus. Essa é a paz que a gente precisa para saber se Deus está no negócio. É a paz que excede todo entendimento. Você não entende, tá talvez tudo dando errado, mas você sente uma paz. E é essa paz, a gente sabe. Porque você encontrou o caminho, a direção. Exato. Hoje eu conversava com uma pessoa, que eu não vou citar o nome aqui, e ela falou assim para mim, estou cansada, já vi... Estou muito ferida. Ela falou, eu não quero saber mais de me relacionar com ninguém. Não quero mais saber. Aí eu falei, por quê? Por que não? Aí ela disse, porque tá todo mundo frustrado, machucado. Então, às vezes você quer namorar alguém, quer conhecer alguém, mas essa pessoa já vem cheia de marca, vem cheia de cicatriz, vem cheia de trauma. E aí essa pessoa vem querendo se refugiar, querendo que essa outra pessoa cure ela. E essa cura é uma caminhada solo. Exatamente. Thaís, qual o conselho que você dá para alguém que está querendo encontrar alguém que seja companheiro, ou que seja companheira, enfim, e que seja esse porto seguro? O que fazer diante de tantas, vamos dizer, porque o mundo é cheio de ofertas, né? Sim.
Que conselho você daria para alguém que está querendo casar, mas que já está cansado, que já se feriu demais, se machucou demais e agora quer um norte? Meu conselho é: se cuide, se conheça, porque a palavra de Deus diz que muitas vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, né? Nós pedimos para coisas para os nossos próprios interesses. Eu acredito que tudo tem que ser para a glória de Deus. O nosso casamento tem que ter um propósito. A gente não tem que casar só por casar, né? O primeiro propósito é formar uma família que glorifique a Deus. Então, a partir do momento que você se cure, porque todos nós, creio que temos ferida, você se cura, você tira a venda dos seus olhos. Então, para você enxergar quem se aproxima de você. Porque muitas pessoas se aproximam de nós, tem gente que se aproxima com boa intenção, mas a gente está com os nossos olhos tão cheios daquilo que a gente carrega dentro, do que a gente viveu no passado, que a gente não enxerga isso na pessoa. Ou outras pessoas chegam já feridas, sobrecarregadas, pessoas cheias de traumas. Então, é uma escolha. Você quer ajudar aquela pessoa a se curar? Por que eu digo isso? Porque eu passei um pouco por isso. E eu fiz a minha escolha. E hoje eu colho frutos. Então, assim, é uma escolha que a gente tem que fazer, porque Deus não é santo casamenteiro. Tem muita gente que espera e a confirmação. Não, o Senhor opera a partir da sua decisão. O Senhor, Ele abre o caminho a partir da escolha da porta. Você escolhe a porta, Ele abre ali, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai direcionando. Então, tem muita gente esperando, sinal do céu, isso, aquilo, um profeta falar comigo. Não existe a metade da laranja, não existe a pessoa que nasceu para uma outra pessoa. Existe aquela pessoa que você vai escolher segundo a sua mente, os seus interesses, os seus valores. Por isso que eu digo, se cure, se conheça primeiro, antes de querer entrar no relacionamento. Faça uma lista. Faça uma lista. Gente, a lista funciona. Faça uma lista. Quando você for conhecer alguém, não comenta sobre essa lista, mas vai vendo que se bate ali. E uma primeira coisa, não quer se frustrar? Pede para o Senhor alguém que ama o Senhor de fato, acima de todas as coisas. Alguém que de fato honre ao Senhor. Porque se a pessoa ama o Senhor acima de todas as coisas, ela vai saber como te amar. É uma pessoa que honra o Senhor, ela vai saber como te honrar. Olhe como trata a mãe, olha como trata a família, olha o histórico da pessoa. Se a pessoa não... Cara, ela tem que ser no mínimo educada. Meu marido é muito educado. Eu tô aprendendo a ser educada com ele, porque dentro de casa eu não aprendi. Eu tinha muita educação, mas eu não aprendi muita coisa, e eu tô aprendendo muita coisa com ele. Que legal. Então, assim, é um mínimo, uma pessoa educada, que trata bem a mãe, que tem princípios, tem valores. Cara, quando você estiver dentro do lar, você vai ver que você precisa de um homem que te defenda. Então tem que ser um homem, um sacerdote que vai te proteger, vai te fazer se sentir segura. Porque hoje a gente vê, já indo para um assunto aqui, feminismo. Sabe por que na minha opinião, por que o feminismo tá tão aí, tomando conta de tudo? Porque tá faltando esses homens que protegem as mulheres, esses homens que as fazem se sentir amada, segura, protegida. Então elas não se sentem assim, elas se colocam nesse lugar, porque a gente precisa de proteção. A gente nasceu para ser protegida, isso vem desde dentro da nossa casa. A gente é protegida pelos pais, pelo pai. Então quando a gente vai para nosso lar, num casamento, a gente quer no mínimo ser protegida. Então assim, gente, abra a mente, estude, leia livros, tenha como inspiração casamentos que vocês veem que são verdadeiros, com pessoas verdadeiras e pessoas que se respeitem. Tenha isso como referência e a partir daí escolha a pessoa. Escolha. Ai, Thaís, mas eu não sentia aquela coisa. Eu também não sentia. E hoje eu sinto mais do que tudo. Maravilha. Então, assim, gente, o amor é uma decisão. Decida primeiro, o amor vem depois. É isso. Eu não sou muito de me emocionar, mas eu estou emocionada. Eu estou emocionada porque quanta sabedoria. E ela fala, gente, assim, com experiência, tá? Porque, como eu disse, a Thaís é uma verdadeira serva de Deus e eu acho linda a vida dela. Ô, Jaque, vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Tá? Eu vou tomar um cafezinho aqui. Olha só, você gostou da xícara, Thaís? Que coisa mais linda. Eu tô olhando aqui, nossa, eu quero pra minha casa também. Que linda. Foi presente? Um presente
da Priscila Castro, que está assistindo. Ai, beijo, tá? Ela Pri, está assistindo, linda. está interagindo aqui. Ela vai estar aqui. Nossa, tô ansiosa para assistir o testemunho dela, gente, é lindo. Sim, com certeza ela vai participar com a gente. Viu, Priscila? Um abraço para Maiara também, está ligadinha, tá mandando aqui os emojis de coração. É que assim, gente, o pessoal vai comentando e vai subindo para cima aqui, mas estão super assistindo. Quanta sabedoria, Thaís. Gente, muito bom contar com o carinho de vocês. Ô, Thaís, tem açúcar? Sim. Esse café? Tem, Você tá toma ótimo. com açúcar ou sem açúcar? Mais ou menos, tá ótimo. Pra a medida certa pra mim. Eita Deus, que bênção. Que delícia essas meninas que estão acompanhando aqui. Parece que elas estão fazendo parte do momento, né? Eu tenho um amigo meu que é primo de vocês. Nosso primo, né? O Maru. Sim. Vou falar nosso primo. Amor, o que ele é seu? Seu primo, né? Casado com a prima do primo, Kleber. Primo, é meu gente, primo. aqui a gente é tudo assim. Onde a gente vai ter um parentesco. E ele fala assim que o café é o néctar dos deuses. E, gente, o Maru inventa cada uma, né? E aí toda vez que eu tomo, eu falo, é o néctar. Então, dessa conversa eu participo que eu gosto de café, mas eu não sou fã do café. Você não é tão sabe? fã. Mas por isso que eu já até preparei o chimarrão aqui. Tem água também, tá? Obrigada. Thaís, vamos lá. Casou, maravilha de Deus. E aí Deus coloca a prova, né, gente? Porque ele coloca A gente vive de prova, né? duas pessoas, vamos lá. Às vezes que é com criação diferente, às vezes com mentalidade, claro, diferente e tal, para viver debaixo do mesmo teto e para alinhar ali os propósitos. Dizem que tem que quebrar 50% dos costumes. Ele quebra 50%, você quebra 50%. Igual, né? E tem gente que quebra a casa. Fala. Já teve umas quebradas de casa, não vou negar. Ou porque é complicado. Fala um pouco aí do início do casamento. Ô, Kleber, por favor, Kleber. Ai, não, gente, não é fácil, não. Tem gente que fala assim, no início é mil maravilha. Não, pra gente, não, agora tá sendo mil maravilha. É incrível, a gente sempre, na minha vida eu sempre comecei tudo assim, gente, parece que é o contrário. É o contrário da maioria. Sempre é pelos perrengues e depois vai pra bonança, mas glória a Deus. E a gente veio de lares, assim, como eu comentei, princípios e valores semelhantes, mas claro, costumes totalmente diferentes. E desde o namoro a gente já vinha debatendo muito, porque a gente avisava casamento, então a gente conversava já sobre tudo, muito importante, conversem sobre tudo, sobre filhos, quantidade de filhos, sobre tudo, gente, é importante. Então, no início a gente tinha, eu acredito que eu sou muito impulsiva. Eu digo eu sou porque hoje eu sei controlar, mas ainda faz parte de mim. E eu sou colérica, o Wagner fleumático, ele é muito manso, ele é brando, ele não gosta de briga. Só que ele é bravo e emburrado. E não tem cara de ser bravo, né? Não, mas já que sabe, se ele emburrar, ele emburrou. E eu já não. Tem jeito que emburra. Se eu emburrar, você dá um sorrisinho pra mim, eu já tô desemburrada. Ele não. Tipo assim, eu sou aquela, exploda aqui, mas é que eu já tô bem. Ele não, ele vai devagar. Calma. Quando ele explode, minha filha, é uma semana pra ficar bem de verdade. Mas é coisa que com o tempo a gente foi amadurecendo, a gente foi aprendendo. A gente teve muitos conselhos, o pastor Francisco, um deles, que foi nosso conselheiro desde o início. Minha mãe também, eu falo que muita coisa foi mais leve pra mim, porque eu sempre tive na minha mãe esse lugar de conselhos segundo a palavra de Deus. Então, assim, sobre, como você disse, cada um ceder 50%, a gente já fazia assim, a gente via, você é acostumada assim, eu sou acostumada assim, não vê o que chega mais perto da Bíblia, né? Então, a Bíblia ganha, na nossa casa a Bíblia ganha. O que tiver mais perto da Bíblia prevalece, né? De costumes e modo de pensar. Então, eu sou um pouco teimosa e o Wagner, assim, ele não sabe lidar com teimosia, nem com discussão, ele cala. Então, assim, no início ele ficava quieto e isso me deixava mais, tipo, eu quero brigar, por que você não briga? Pelo amor de Deus, dá uma briguinha. Mas aí, graças a Deus, eu fui cansando de brigar com a gente, porque eu fui brigando sozinha, né? Cansa, é verdade. E eu engravidei muito recente, com 9 meses de casado eu engravidei.
Então, assim, a Ayla chegou, mudou tudo em mim. O filho muda tudo na gente, né? Segura aí a parte da Ayla, gente, porque a chegada de um filho é bênção, mas é um desafio. Muito grande. Então, vamos lá, minha amiga. Nesse tempo, antes da chegada da Ayla, teve um momento, para as pessoas entenderem, teve algum momento que você fala assim, poxa, me arrependi? Teve sim. O que eu fui fazer na minha vida? Por coisas assim que ele me disse, mas você já casou sabendo disso. Só que daí eu falo, mas e as promessas? Calma, você não tem paciência, entendeu? Então é natural que isso aconteça. É natural que venha esse sentimento. É natural. Eu acredito sim que tem casais que não passam por isso de forma tão intensa, acredito. Mas a grande maioria passa, assim. E é nesse momento que a gente tem que se lembrar do porquê nós chegamos ali. Né? O porquê nós escolhemos aquilo. Sabermos que se tem gente que fala, separar, que resolve. Não. Porque a gente vai ter que lidar com outra pessoa solteira para o resto da vida e a gente não vai ficar. E vai lidar com outros problemas que a gente vai ter que ser forte. Então, melhor ser forte agora, na nossa primeira escolha, honrar a nossa decisão. E lembrar que são fases e que se os dois estiverem unidos, ele vai vencer aquilo, vai passar. E o melhor tá logo ali. Com certeza. Thaís, e aí? Depois de quantos anos de casada, a Ayla foi uma decisão assim dos dois? Foi planejada? Ou é aquele famoso acidente? Não. Ai, gente, eu vou te falar, nem gosto desse termo acidente pra filhos, né? Mas eu entendo o porquê. Só que não, eu nunca me cuidei desde que a gente casou, eu nunca me cuidei, foi decisão nossa. Até achei que viria antes, mas veio depois dos 9 meses só. E foi um momento muito lindo, até tem um vídeo até hoje ali no Instagram, um vídeo marcado, a reação dele foi muito linda, assim, foi muito emocionante. E foi nenhum ano, não tinha feito nenhum ano ainda que a gente tinha se casado. E aí foi de muita alegria, porque ele é filho único, né? E aí a primeira neta, né, ali por parte dele. E na nossa casa fazia um bom tempo que não via uma criancinha, assim, um bom tempo, porque vinha um atrás do outro, né? Então, assim, foi um momento de muita alegria saber, né? Descobrir a chegada da Ayla, que ela viria. Mas... Como que foi esse período para você? Período gestacional? Foi tranquilo? Não foi? Não. Compartilha um pouco com a gente. Tem muita gente que romantiza a gravidez. Você não pode falar assim, eu não romantizo. Eu odiei ficar grávida. Eu não gosto nem de lembrar. Eu odiei. Tudo que uma grávida tem direito de ter, eu tive. Tudo. Gente, os 9 meses eu tive essa... eu não vou nem tentar falar o nome aqui pra não falar errado. Mas eu não conseguia engolir nem minha saliva. Eu andava com um copinho onde eu ia, né? Lembra, Jaque? Era horrível. Nossa, desconfortante. Era a gente saliva terrível. demais os primeiros 3 meses. Mas foi a gestação inteira. Eu não consegui engolir a minha saliva. Eu tinha azia, eu tive enjoo. Só que nos 3 primeiros meses foi terrível. Foi terrível mesmo. Teve que ter intervenção divina, porque foi algo que eu não sei explicar. Eu ia no obstetra e tal, e ninguém entendia o que eu sentia. Era dor, dia e noite eu não dormia. Eu dormia de cansaço, fraqueza, não conseguia comer nada. E era uma dor que nada solucionava, ninguém entendia porque eu sentia aquela dor no estômago. Eu sentia muita dor no estômago. Mas foi algo assim que realmente teve um propósito por trás daquilo que eu passei. Mas teve um dia que o Senhor marcou ali um momento e o que estava oculto veio à luz. Então foi mais tranquilo depois dos 3 primeiros meses. Só que os 3 primeiros meses foi terrível. Teve um momento de eu pensar que eu não ia conseguir levar a gestação adiante, porque eu tava só emagrecendo e perdendo peso, não aguentava parar em pé, só deitada. Eu lembro dessa época. Foi muito terrível. Eu não gostei de ficar grávida mesmo. Até depois disso, eu falo, se eu pudesse ter filho de mim, sempre ia ficar grávida. Mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, que a próxima gestação não será assim. Amém. E aí, Thaís? Conta pra gente, como é que foi a chegada da Ayla? Como é que foi essa adaptação? Porque você tem que se adaptar com mais um membro ali na casa, né?
E os dois também inexperientes, pai, mãe de primeira viagem. A gente tinha acabado de casar, não tinha nem 2 anos de casados, 1 ano e meio. Eu lembro que quando eu tive ela pra dentro do Paraná, quando o Wagner chegou lá, que ele não conseguiu chegar a tempo pro parto, ela adiantou, né? Como sempre, a Ayla é muito de opinião firme e própria. Ela chegou antes, ele não conseguiu chegar a tempo. Quando ele chegou, eu lembro que teve um momento no quarto assim que eu fico olhando pra ele, tipo, quem é você? Vocês passaram por isso? Sim. Eu não consegui reconhecer ele como meu marido, tava muito estranho. Eu tenho uma foto que eu tirei dele nesse momento. Toda vez que eu vejo aquela foto, eu lembro dos meus pensamentos. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Quem eres tu? Foi muito estranho. Eu lembro até, daí a Ayla teve a bilirrubina, né, que fala. Teve que ficar no banho de luz ali por 1 semana e a gente foi no hospital. Nossa, aquilo ali acabou com o meu psicológico. Teve um momento que eu entrei no banho e comecei a chorar e não conseguia chorar porque o ponto doía. Gente do céu, que desespero. Foi cesárea? Foi cesárea. E é um misto. Você olha pro seu corpo, você não se conhece mais. Você olha e tem um ser ali. Ela não parava de chorar. Ela não parava de chorar. Eu vou compartilhar essa experiência, assim. Eu olhava pra Elô, quando ela nasceu, e assim, eu lembro que eu ficava muito, mas muito impressionada. Como assim? Saiu de mim? Aí eu pegava assim no cabelinho dela, passava a mão. É minha filha? Eu sou mãe, então agora eu tenho aquele sentimento que o pessoal fala que é o melhor sentimento, o maior sentimento do mundo. Mas eu não tô sentindo muita coisa. Não é. Gente, tem gente que fala assim, meu Deus, eu conheci o verdadeiro amor. Daí você fica com essas coisas na sua cabeça que você acha que a criança vai nascer e já vai nascer aquele amor. Não nasce. É dia a dia, porque tinha vez que eu olhava pra ela, parecia uma estranha ali na minha cama. Vai embora da minha casa. Quem te chamou aqui? Deus, perdão. Mas é verdade, então é bom a gente falar isso, porque eu sei que tem mães que irão se identificar. E não é normal isso, tá tudo bem. Tem gente que romantiza tudo. E gente, não é bem assim. E a amamentação? Que delícia, gente, os primeiros dias. Ai. Ela, que delícia. Nossa, aí teve... Que bênção, gente! Foi bom pra você? Não. Foi péssimo, gente. Olha, por mais que eu assistia muito, assim, eu me instruía bastante. Eu também. Pra mim, falei, vai ser top a amamentação. Vou tirar de leite. Eu chorava de dor, os primeiros 15 dias. Eu lembro que eu tive a ajuda de uma mãezona incrível, a Shirley, lá de Guaíra. Vocês conhecem a Shirley, né? Soares? Acho que não. Enfim, ela me ajudou bastante. Ela falava, Elaine, você tá... É a pega. Coloca os lábios da Elô pra fora da auréola. E vai lá, eu botava a menina pra arrumar e ela... espera, isso tá doendo. Gente, socorro. Não, pra mim foi terrível no sentido que... Eu falava antes de eu ter filho que eu não ia dar de mamar. Porque a Jaqueline me traumatizou, tá? Porque as crianças dela mamavam até muito tarde. E eu olhava aquilo, eles grandes no peito dela. Não quero isso, não vou nem... E eu falava que não. E aí, depois de última hora, eu decidi que sim. E um dia antes da minha bolsa estourar, o leite desceu. Então eu falei assim, acho que vai, né? Um dia antes. Legal. E no hospital que eu ganhar, ela não podia entrar nenhum tipo de bico. Nem chupeta, nem mamadeira. Eu não sei se todos os hospitais é assim, eu acho que não. Acho que não. O meu eu já levei tudo. Eu já tinha tudo preparado, mas não pôde entrar. E aí, só que ela não conseguia a pega perfeita no meu peito. E aí, o que acontece? Nossa, veio muitas profissionais ali que trabalham no hospital tentar ajudar, mas não ia, gente, não ia. Nossa, foi uma turbulência muito grande. Como eu falei, a gente ficou 6 dias ali, né? Depois que eu ganhei ela. Então, foram 6 dias tentando. Aí ela não tava produzindo leite porque ela não pegava corretamente. Não fazia a pega. Exato. Certo. Então, e ela chorava de fome, ela não parava de chorar de fome. Só que ele tinha leites maternos que eles tiravam, né? E davam pra ela no copinho. Eu já vi a sogra com mingau. Antigamente. É verdade. Então, e não conseguiu a pega, daí como a gente tem... Não tô dando aqui... Eu acho que isso não vai dar problema, não. Aí uma enfermeira do hospital é parente, né? Tem parentesco com a gente. Ela conseguiu filtrar lá um bico pra peito de silicone, sabe? E eu consegui amamentar. Foi a solução.
por 2 meses com o bico. Só que, imagina, tem o peito e tem o tubo do bico. Então, assim, até chegar na boca dela, ali, não dava o tempo certo. Então, se era pra produzir 1 litro, era 500 ml, entendeu? Então, assim, ela sentia fome, ela, até os 2 meses, ela só ia baixando de peso. Ela nasceu bem gordinha, em vez dela engordar, ela ia baixando de peso. Chegou um ponto que a gente chegou no pediatra e ele falou assim que até o tamanho da cabeça dela não estava desenvolvendo, que ele dava 1 semana, ela tinha que engordar 500 gramas, senão teria que levar ela para uns exames pra fora. E aquilo eu me desesperei. Eu lembro que eu cheguei em casa, desabafei com a minha sogra. E a gente orou naquele momento e a gente declarou, em menos de 1 semana ela já estava com 600 gramas a mais, começou a engordar, e a gente deu um leite normal pra ela, só que esse pediatra não queria que a gente desse leite, queria que ela continuasse tentando no peito. E eu também tinha aquela responsabilidade. Você deu fórmula, bem cedo. Daí eu dei a fórmula, daí ela foi onde ela começou a ganhar peso. E eu também carregava aquela culpa de, não, eu tenho que conseguir, eu tenho que tentar mais. Sim, a gente quer. A partir daquele momento que a gente orou, eu entreguei ali, eu falei, Senhor, eu só quero que ela fique bem. Eu entreguei, tipo assim... Então você amamentou pouco tempo. 2 meses só, mas assim, todas as vezes... Eu não gosto de olhar fotos da Ayla 2 meses, até os 2 meses dela. Ela é muito magrinha e eu lembro de tudo aquilo. Foi muito terrível, sabe? Traumático. Eu não quero tentar de novo. Eu falo que eu não quero. Eu também tive uma fase assim que eu traumatizei com a Elô, gente. A menina também não parava de chorar. Tinha cólica. Meu Deus, foram 3 meses assim que a gente quase não dormia. E os primeiros dias foi terrível, né? Aquela dor da cesárea, e, né, tentando mamar e tal. Até a gente adaptar. Filho é bênção, mas, gente, tem os momentos difíceis. Claro, tem tudo, a fase. Né? Tem gente que, sei lá, parece que já nasce com esse dom, assim, né? Nem sofre Tira tanto. Tira de letra, né? Parece. Tira de letra. Eu acho a coisa mais linda. Não foi a minha história, parece que não foi a da Thaís também. Mas a gente anima as pessoas terem filhos. Cada experiência é única, né? Gente, realmente, filho é uma bênção. É uma bênção. Tem uns desafios ali, mas é pra toda... Toda a situação da nossa vida. Sim, requer renúncias, requer esse processo mesmo, faz parte disso. Isso vem com certeza e traz pra gente um amadurecimento, né? Nossa, demais. Você olha pra aquele ser tão pequenininho, como que pode? Bem diz o ditado, ser mãe é padecer no paraíso. Esse é o maior ditado, assim, tão verdadeiro, porque você padece, você tá ali sofrendo, você não dorme, mas você ama fazer aquilo, né? Maravilhoso. Então, assim, e como que o Wagner se via em toda essa situação, Thaís? Ele se saiu bem, ajudou a trocar fralda? Ótimo. Nossa, dava banho, me ajudava muito. Só nas madrugadas que o Wagner ele acorda meio... Assim. Aí eu não deixava muito medo dele derrubar, então isso aí, até hoje, se ela dá uma acordadinha ali, ela dorme no quartinho dela, é eu que vou. É um modo automático, nunca deixei muito ele, eu tinha medo dele estar meio dormindo ainda, sabe? A gente não confia tanto, né? Você confia, Jaque? Porque eu tô aguentando, tô passando mal. Porque o esposo meu é tranquilo, o da Thaís também, mas o da Jaqueline... A tranquilidade chegou nele e parou. Não definição ainda pra ele. Não tem. Gente, a gente passou algumas festas junto, né? E a Jaque toda desesperada. Irailton, olha o fulano tá na beirada da piscina. Aí ele... Até ele virar. Tá ele virar pra olhar. Tomado 2 litros de água dentro da piscina. Um amor de pessoa. O William da Claude, verdade. É verdade. O William ficava mais atento. Mas, muito tranquilo, mas né? Que interessante que é, né? Porque, na verdade, a gente se complementa, né? E na relação, assim, minha e do Kleber, eu sou mais desatenta. Ele é mais atento. Ele é mais cuidadoso. Eu sou mais rápida. Sim. Eu acho que em casa... Não sei, na verdade, em casa eu não sei muito bem como que é. Eu acho que o Wagner é mais cuidadoso também. Ele é mais cuidadoso e eu sou mais... A Ângela tá assistindo aqui, tá? Não sei, ela tá rindo aqui. Eu, de fato, não sei. Eu acho que a gente é muito parecido nessa coisa aí. Tem coisas que eu tenho muito medo, assim, em relação a Ayla. E ele é muito tranquilo. Tipo, vacina, eu tenho pavor de vacina. Também. Meu Deus, eu deixo atrasar tudo porque eu tenho mais pavor do que ela. E eu apavoro ela. E ele é muito tranquilo. Mas tem outras coisas que eu sou mais tranquila do que ele. Então, sei lá, a gente se complementa. Se complementa. Sim. Minha amiga... Fala pra mim hoje, Ayla com 3 anos, como que você consegue lidar com a culpa materna? Você tem essa culpa materna? Não. Eu não tenho culpa de nada, você acredita? Porque a maioria das pessoas... Você não se sente em falta? Não.
Ah, então explica, Thaís, isso pra gente, porque olha, você sabe que... por que é, mano? Eu acredito que é porque você tá bem presente. Eu parei minha vida. Tipo assim, é verdade. Entendeu? A gente conseguiu conciliar dessa maneira, abrimos mão de muitas coisas, com certeza, pra eu parar de trabalhar, pra eu ficar com ela. Então agora é uma fase, ela fazendo 3 anos que a gente tá repensando e eu voltar a trabalhar ou trabalhar com ele, a gente estuda a hipótese, mas a gente decidiu dessa maneira muito por conta da educação dela, sabe? E que nem eu te falei no início, da fé dela. Talvez se eu não tivesse tanto tempo com ela, talvez eu não conseguiria ter feito com que isso incrementasse tanto dentro dela da maneira que, e é entendeu? Verdade. Então eu vejo muitas coisas na Ayla, assim, que eu acredito que se eu não tivesse o tempo que eu tenho pra ela, talvez não seria da forma que é. E eu tipo, dos próximos filhos, eu não pretendo parar a minha vida. Parar de trabalhar se eu estiver trabalhando pra cuidar tanto tempo, porque já vai ter a Ayla também, então ela já é um caminho andado. Sim. Que através dela eles já vão tendo como exemplo, vai ser mais fácil. Então a gente preferiu dessa maneira, com o primeiro filho, se doar da maneira que a gente se doa, para os próximos ser mais de boa, ser mais tranquilo. A Thaís falando ali, e eu querendo falar, tava quase igual na escola. Thaís! Gente, eu vou ter dificuldade para me adaptar aqui no podcast. Amiga, então vamos lá. Mais uma vez, o padrão bíblico é o correto. É o correto. Sim, é verdade. O homem sai para trabalhar. E a mulher fica para administrar. Ele provê, a mulher administra, cuida da casa. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E às vezes, por não concordar com isso, as mulheres hoje em dia estão sofrendo. Padece. Verdade. Você sabia que padece? Eu não vou generalizar, porque eu sei que tem mães que não têm essa escolha, não têm essa opção, tem famílias que não têm. É a importância de você tentar se planejar antes, o máximo possível, né? Antes da chegada dos filhos, para que eles não venham a sentir, porque os filhos sentem isso. Sente essa falta, né, da presença dos pais. Então, a gente conseguiu conciliar isso. Claro, né? A gente abriu mão de muitas coisas. Porém, tem os seus benefícios e a gente vê que é o padrão certo, é o correto. A gente consegue ser mais leve, porque chega em casa e já tá tudo preparado. Ele chega pro descanso, porque ele já foi atrás dele também. Então, quando ele chega em casa, não é aquele momento, porque eu sei que trabalhar fora é isso. Chega, janta, arruma a casa, não sei o que. Então, se a mulher já teve ali dentro de casa o dia todo pra fazer isso, o homem chega, então é um momento de lazer, que eles se curtem, eles desfrutam, porque já tá tudo preparado. O homem já fez a parte dele e a mulher fez a parte dela. É um momento de desfrute entre família. Perfeito. Amiga, e realmente, eu concordo com esse padrão, mas também entendo, como você até comentou aí agora, né, que nem todas conseguem cumprir isso, né? Ficar em casa, cuidar dos filhos, atender os também, filhos. Né? Todas, né? Aí a gente tem que sair e atender o trabalho externo. Tem uma frase muito interessante que diz que nenhum sucesso externo vai justificar um fracasso interno, né? Então, assim, se for possível, cuide do seu filho, atenda a sua casa. Se for possível, se não for, fazer o quê? Ajuda o marido e tal. E aí tenta lidar com essa culpa, porque vem a culpa. Vem a culpa. Eu mesmo trabalho. Claro, trabalho fora, e aí você acaba ficando o dia inteiro praticamente longe. E aí sobra muito pouco tempo à noite pra você. Logo eles dormem. Claro, né? Você quer aconselhar, você quer ler pra eles, parece que você quer fazer tudo em 2 horas, 3 horas. Né? Questão do celular hoje que os pais deixam os filhos usarem. É um problema. Né? É um problema que vem destruindo os nossos filhos, destruindo as nossas crianças. Aqui em casa eu consegui limitar, mas eu confesso que tem hora que sai fora do controle. Admito o meu erro e eu tento consertar isso todo dia. E parece que um erro vai e puxa o outro. E você vai ficando atolada de né? Aí você não sabe o que você soluciona primeiro. Exatamente. É um grande desafio, Thaís. Ser mãe, ser pai. Não é fácil, principalmente nesse mundo de hoje. A gente vê que antes tinham tantos filhos, mas claro, né, gente? Não era como é hoje. Era muito mais fácil. Hoje em dia, eles têm um acesso muito rápido e fácil a coisas, assim, que com 15 anos de idade a gente nem imaginava saber ou conhecer, entendeu? E hoje, com 5 anos, eles já sabem. Então, eles já parece que estão nascendo com o QI deles mais elevado. Então, assim, eu penso...
o inimigo vem de um lado com todos os seus armamentos e a gente tem que estar sempre atento do outro lado, usando isso ao nosso favor. Se eles estão nascendo mais espertinhos, mais pra frente, vamos usar isso pro reino de Deus, vamos encher eles de palavra, de conhecimento bíblico, vamos encher eles de historinha da Bíblia desde pequenininhos. Vamos tirar isso ao nosso favor. Entende? Porque o inimigo também, ele pega tudo que ele tem, ele pode pegar e usa contra eles, a gente tem que fazer a mesma coisa. E dentro de casa, a Ayla assiste, sim, ela tem um celularzinho que é pra ficar assistindo desenho. Ela procura mais na hora que ela quer dormir, ali de tarde, depois de noite. Mas a gente começou a deixar ela assistir já tarde, não desde pequenininha, porque eu era muito bitolada com essa questão de sono, horário certinho e tal. Às vezes nem ia na igreja pra ela poder dormir certinho. Então, o celular atrapalhava, porque aumenta, né, ali o cortisol. Então, em casa, claro, ela é muito pequena ainda, né? A gente consegue ter o controle fácil. Só que eu vou tocar num assunto aqui que pode ser, talvez, não sei, não é sobre a fé ou a quantidade de fé que você tem, mas quanto você acredita nisso, nessa oração. Eu sempre faço oração pra Ayla, desde quando ela era bebê. E eu peço para Deus que ela venha se inclinar, que o espírito e o corpo dela se incline por tudo que é saudável. Não só no físico, mas no espiritual também. E a Ayla, ela é uma criança por natureza, ela ama brincar. Ela brinca sozinha, ela tem um parquinho dela lá, ela brinca. E você sabe que eu olho isso, mesmo ela tendo acesso tão fácil, tem um celularzinho dela lá, eu falo que é Deus. Não, é Deus porque eu como a mãe dela, não interrompi tanto ela no celular pra ela querer só brincar do jeito que ela quer. Então tem muitas outras coisas que eu olho assim pra ela, até na questão da alimentação, o quanto ela gosta de fruta, ela não é, come um docinho, mas não é tão chegada, ela até nega, rejeita doce. Incrível. Sim, e eu sei que isso é fruto dessa oração, porque eu sabia que sozinha eu não ia conseguir. Thaís, eu vou ter que começar a orar assim então também, minha amiga. Porque o Eliabe, a única fruta que ele comeu até hoje é banana. Comeu melancia faz bom tempo atrás. Hoje ele olha e não come. Eu não sei, eu não consigo fazer essa introdução alimentar nele. Mas é uma outra história, né? Mas não é fácil mesmo, não é fácil. A Ayla não é muito de comer, só pra começar. Então, assim, tem vezes que ela vai trocar o almoço por uma fruta. E pra mim tá tudo bem, eu também eu não fico, sabe, com esse peso, assim, porque, né? A maternidade é um desafio muito grande. Mas eu acho que é a melhor coisa, assim, que aconteceu na minha vida. Maternidade. Eu amo os meus filhos, assim, profundamente. Claro, primeiro Deus, e depois a minha família. Mas eu vou te falar, viu? Um grande presente de Deus. Mas é um desafio. E é um desafio tão grande que hoje... É um desafio tão grande que hoje, Thaís, muitas mulheres estão escolhendo ser mamãe de bebê reborns. Socorro. E você viu que elas estão sofrendo. Porque, e aí elas chegam no banco, elas querem prioridade. Chegam na fila do mercado, quer prioridade. Gente, o que está acontecendo no nosso mundo, Thaís? Pelo amor de Deus, dá uma palavra nesse assunto. Ai, gente, a gente ri, a gente, né, às vezes bate uma revolta, eu falo tantas... Mas é sério. É sério, às vezes bate uma revolta, eu falo tantas crianças precisando, né, de uma família que as adote e pessoas tratando com tanto luxo, eu vejo assim, umas mães que você vê que tem muitas condições, um boneco que não tem... Tem festa de aniversário. Sim. Como é que elas vão trocando de bebê? Porque crescer não cresce, né, gente? Pois é, né? Eu acho que deve trocar. Ou todo ano faz 1 ano, todo ano faz 3 anos. Não sei. É tipo pequenino, sabe que não cresce, mas tá evoluindo na mente delas. Meu Deus. Não sei, não me aprofundei muito no assunto, porque... Mas, ao mesmo tempo, gente, realmente a pergunta que fica, que mundo é esse? Heloísa... O que tá acontecendo? Exatamente. A minha filha é mãe de bebê reborn, Elo. E olha, gente, bom que ela vai desenvolvendo a maternidade. Mas agora mesmo a filha dela tá passando frio em cima do guarda-roupa. Não, gente. Que mãe desnaturada. Eu já oro pra Deus orientar minha filha a ser uma boa mãe, mas atirar por essa bonequinha aí, gente, vamos orar mais. Ela ama bonecas também, incrível. Mas é muito triste, né? Tem essa questão também de pessoas, seres humanos que se sentem animais. E você olha pra tudo isso e é uma confusão mental.
É a mesma confusão mental que vem da ansiedade, vem da depressão. Eu acho que é uma confusão mental que está acontecendo, entende? Porque, assim, se algo foi criado para tal fundamento, e ele não é usado para aquilo, ele não vai exercer aquilo, ele não vai estar exercendo a função principal dele, né? Então, assim, uma pessoa que ela não conhece o propósito dela, ela não conhece nem o seu criador, ou ela não crê no seu verdadeiro criador, ela não sabe para que ela foi criada, no propósito dela. Então eu acredito que no meio da vida ela vai tendo essa confusão de mente ali, entende? Ela vai se perdendo no real e no ilusionário. E eu vejo muito isso acontecendo, porque veio se perdendo os propósitos, os valores, os princípios. Então é o peixe fora d'água, ele fica se debatendo ali, entende? Então, eu acredito que tem muito a ver com isso, na minha percepção. O apóstolo Paulo, acho que diz, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente. Porque, gente, tem gente que tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. Tá tudo. Não é legal isso que está acontecendo. As pessoas estão tentando naturalizar isso. Estão tentando naturalizar. Daqui a pouco vai começar uma guerra pelo direito da bebê reborn. Pelo direito. Você tá entendendo? Certo. Daqui a pouco. Já tô dando sinal lá, falta 5 minutos. Só vou hoje me estender só um pouquinho mais. Então, não é natural. É uma quebra de valores mesmo, de princípios. Eu acho que tudo isso mesmo vem e em cumprimento também da palavra de Deus, que é o amor se esfriando. Né? O amor se esfriando. Minha amiga, vamos lá, estamos chegando já aqui no finalzinho do nosso bate-papo, tá tão gostoso, dá vontade. Rápido, né? Sim, dá vontade de seguir conversando. Sim. Mas vamos falar um pouco, minha amiga, como que você consegue conciliar a maternidade, como que você consegue conciliar também ser mãe, esposa, serva de Cristo com o seu propósito, Thaís, porque você tem um propósito, você tem um chamado lindo, maravilhoso. E diga aí, minha amiga, como é que está essa conexão sua com Deus, planos futuros? Fala um pouco. Como você acha que é o seu propósito de vida? Eu fui chamada para os improváveis. Eu sou muito improvável. Eu sempre fui aquela menina da turma que ninguém dava nada. Tanto é que eu escutei de amigos, essa Thaís nunca vai ser nada. Ela faltou tanto na escola. Eu sempre escutei assim, não por ser rebelde nem nada, mas desinteressante. Eu era desinteressante. Então eu sou improvável. E quando eu comecei a ter esse encontro com o Senhor, Ele começou a me revelar quem eu era e quem Ele era na minha vida e por que eu nasci. E tudo foi fazendo sentido. Eu sou um milagre desde que eu nasci. O médico falou, era minha mãe ou eu. E tá nós duas aí pra glória de Deus. Então, eu fui entendendo e essa verdade entrou no meu coração, que desde então eu nunca mais tive dúvida de quem eu sou, que alguém fala ao contrário. Eu sempre fui muito ciente e eu falo que eu vim para os improváveis, foi do lugar que o Senhor me tirou, né? Eu sou uma improvável e eu tenho uma chama que arde muito grande dentro do meu coração, que eu me vejo entrando em prostíbulos, entende? Prisões femininas, lugares que ninguém vai, ninguém anseia, ninguém quer. Todos rejeitam e meu chamado não é para dentro de uma igreja, para 4 paredes, ainda que eu ame, respeite, honre, mas não é para dentro de uma igreja, é para aqueles que estão lá fora, aqueles que estão perdidos. E eu me vejo assim no meio de um batalhão de mulheres fortes e valentes, indo resgatar essas mulheres que estão perdidas aí fora. E já deixo um spoiler aqui do meu projeto, né? Que em breve eu creio que estarei aqui compartilhando. E eu não quero ser vista, eu não quero ser conhecida, eu só quero torná-lo conhecido. E que através da minha vida muitas pessoas possam conhecer Jesus. E nada mais vale a pena do que isso. Eu não quero só existir, eu quero viver de fato o que eu nasci para viver. E sobre conciliar tudo isso não é fácil, não tem sido fácil. Agora, Carla, tá para fazer 3 anos que eu tô voltando a isso, a me olhar. Mas acredito também que é o tempo certo.
Eu aprendi muito com o meu maternado, aprendi muito dentro da minha casa. O Senhor me moldou e tem me moldado através da minha filha fora do normal, quem eu sou hoje. Existe uma Thaís antes da Ayla e uma Thaís depois da Ayla. Eu agradeço muito a Deus por isso. Cada vez que eu vou corrigi-la, parece que eu estou me corrigindo, porque ela é muito semelhante comigo de personalidade. Então, assim, e é aquilo, por que eu vou falar pra ela não fazer isso se eu faço? Então, eu me cobro muito mais hoje, porque a gente é muito parecida, eu e ela. E eu sei, e você sabe que eu olhava outras crianças antes e falava, meu Deus, por que é assim, sabe? Eu achava que tinha uma falta nos pais. Acredito que acontece muito esse julgamento, até você ser pai. Aí quando a Ayla nasceu, aí com 6 para 7 meses, eu me deparei com ela, assim, a personalidade dela. Ela com 6 para 7 meses, eu não sei se a Jaque lembra disso, ela meio que me enfrentou. Meio que bateu de frente, assim, comigo, na cadeirinha de alimentação dela ali. Foi um susto muito grande. Ali eu entendi que não é só porque eu tinha o conhecimento de como, né, uma criança tinha que ser e tal, que a minha filha ia nascer como eu idealizei. Eu ia ter que botar em prática. Até então era só na teoria, eu só dava conselhos. Eu ia ter que pôr em prática ali, foi um choque de realidade. E aí eu comecei a perceber o quão semelhante comigo ela era. E isso me deixou com muito medo. Assusta, né? Muito, muito. Mas eu entendi que o Senhor permitiu ela vir do jeitinho que ela é. Não, ela não é isso. É só pra eu aprender. É pra eu me lapidar, pra me moldar. Entende? Porque ela é mansa, eu declaro todo dia antes de dormir, ela é mansa, ela é serena, ela é educada, inteligente, sábia. Eu declaro todos os dias antes de dormir, é quem ela é, mas eu preciso mudar, eu preciso ser mudada e o Senhor tem feito isso através da vida dela. Thaís, que lindo. É tão lindo, eu acho perfeito quando alguém tem clareza sobre o propósito e você tem isso muito claro dentro de você. Você nasceu no lar cristão, Thaís nasceu no lar cristão, mas como ela mesma disse, gente, isso não quer dizer que você já tá tudo claro. Não. Inclusive, às vezes, o encontro com Cristo, ele vem muito depois, né? Sim. Você já nascer no lar cristão, frequentar a igreja, não quer dizer que você ainda se encontrou em Cristo. Porque dá uma olhada que a Thaís comentou agora há pouco. As pessoas falavam, você não é nada, quem é Thaís, não sei o quê. Então, se você tivesse dado voz para isso, se você tivesse validado isso dentro de você, talvez hoje você estaria paralisada, não tinha planos, não tinha projeto, não, eu sou ruim mesmo, eu não sou inteligente, eu não sei, porque esses são os dardos, né, que o inimigo vai lançando. E hoje você tem isso claro. Eu acredito que você caminhou para dentro de você e teve esse encontro real com Cristo. Sim. Thaís, aonde que acontece esse encontro real com Cristo? Acho muito importante deixar aqui claro, mas validar isso. Eu sou muito péssima em guardar versículos e números, mas a palavra de Deus fala que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Eu estive, já entro no assunto, eu estive nas cataratas há um tempo atrás, e aí aquele som das cataratas ali me lembrou, tinha outra palavra na minha mente, não seria isso, que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz dele é mais alta do que tudo. Só não é mais alto do que a nossa voz interna. Então, eu consegui ouvir a voz do Senhor quando eu calei a minha voz. Entende? Quando eu calei os meus desejos, o que eu queria, os meus sonhos. Eu me batizei com 14 anos de idade, mas tive um encontro verdadeiramente com o Senhor ali 16, 17 anos. Foi quando começou de fato a minha história com Ele. Eu não sabia, mas eu estava depressiva, na época não se falava sobre. Eu não tinha ninguém para conversar, não porque minha mãe não me ouvia, mas sobre isso, porque ninguém sabia o que era. Não vou mentir, eu nunca pensei em me suicidar, mas eu pensava assim, o Senhor podia me levar, porque era a única maneira que eu via que acabaria com aquilo. E o Senhor foi muito misericordioso, Ele me achou. Ele me achou, eu não fui em busca dele, Ele me achou. E numa tarde, ele marcou um encontro comigo, daquela tarde eu nunca mais fui a mesma. Até hoje, pra glória de Deus. E foi o nosso encontro, então eu acredito que foi no momento que o Senhor permitiu aquela dor, aquela angústia, porque eu estava muito empolgada com a adolescência, com a juventude e no que eu queria. Então quando eu calei,
ou a minha voz foi calada, silenciada, então eu pude ouvir a voz do Senhor ao meu respeito, dizendo quem eu verdadeiramente era. Houve renúncias, Thaís? Muitas. O evangelho, ele é marcado pela renúncia. Ele é. Se não há renúncia, não há um evangelho verdadeiro. Não, genuíno, não, de maneira alguma. São escolhas, né? E o Senhor não requer essas escolhas da gente porque Ele quer ser adorado, porque Ele não precisa disso, porque Ele quer ser obedecido para se sentir, como eu já ouvi muito, a Deus, ou, né? Porque Ele precisa se sentir superior, né? Não, Ele não precisa nada disso, é porque de fato existem dois caminhos. E as nossas escolhas vai levar para um dos dois. E Ele só quer nos mostrar quais são as escolhas que nos levam para o caminho para Ele, né? É isso. Tô chorando aqui, gente. Eu sempre me emociono quando eu falo de propósito, porque, Thaís, pelo amor de Deus, eu já tenho, não vou falar quantos anos eu tenho, mas eu estou entendendo tantas coisas agora. E eu nasci no lar cristão, cresci dentro das quatro paredes, mas o meu encontro com Ele foi dentro do meu quarto. Glória a Deus. Vivendo as minhas maiores dores e fazendo as minhas maiores renúncias. E aceitando o chamado, porque a gente tem uma dificuldade de aceitar que é impressionante. Então eu aceito, eu entrego e eu encontro o caminho, que é um caminho que já foi planejado por Ele mesmo antes da gente nascer. Sim. É lindo, não é, Thaís? Gente, como eu amo esse Deus. Sim. Thaís, que gostoso conversar com você sobre isso. Tem uma presença tão gostosa aqui, tão maravilhosa. Eu estou sentindo. E é a presença dele. Eu amo isso. Minha amiga, para alguém que está agora um pouco perdida, as mulheres, né? Meu Deus, é tantas coisas. É filho, é marido, é a casa, é o trabalho externo, é uma bagunça. E às vezes ela não consegue se organizar, não consegue se encontrar. Deixa aí uma palavra para essas mulheres, para a gente encerrar aqui. Sim. Para as mulheres que estão aí ouvindo a gente, para aquelas que virão a ouvir, você, antes mesmo de você nascer, você foi chamada para algo. O Senhor que te criou, Ele te criou para algo. E Ele destinou a você uma missão muito linda e importante. A sua história foi toda escrita antes mesmo de você nascer. E como você vai alcançar tudo isso que o Senhor tem para você, não será simples, mas é começando da palavra do Senhor. Na Bíblia, na palavra do Senhor, tem todas as respostas para suas dúvidas, para suas incertezas. E Deus, Ele é mais acessível do que a gente pensa. Ele está mais perto do que a gente imagina. E você não precisa achar que para Ele te escutar, você precisa dobrar o seu joelho e fazer aquela oração que talvez a gente escuta, né, nos púlpitos das igrejas, mas Ele quer que você, com seu coração contrito, você converse com Ele. Que você deixe ali aos pés dEle, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações, seus medos, suas dúvidas e todas as suas falhas, os seus pecados internos, né? Aquelas coisas que parece que a gente nunca vai superar, a gente nunca vai conseguir se desvincular. Talvez são maldições que vêm da família, traumas que vêm de geração em geração. Mas o Senhor, Ele ressignifica tudo, Ele faz tudo novo de novo. Não importa quantas vezes você já tentou e não conseguiu, não importa quantas vezes você já esteve nesse caminho e depois se encontrou sem força, Ele sempre vai estar no mesmo lugar. E Ele, como eu disse, Ele está mais perto do que você imagina. E não importa o que as pessoas dizem, a gente está vivendo num mundo que todo mundo está dizendo o tempo todo quem a gente precisa ser. Mas para você encontrar esse pedacinho que falta para preencher em seu coração, a sua real identidade de fato, você precisa silenciar as vozes externas e internas para você ouvir a voz que vem do alto, porque Ele está o tempo todo a te dizer e te direcionando ao que Ele quer de você e quer para você. Então silencie as vozes externas, silencie as suas vozes e comece a buscar o que o Senhor quer para você sem medo. Sem medo, se lance, se jogue, se confie
e descanse no Senhor, porque uma vez que você faz isso, Ele vai colocando todas as coisas no seu devido lugar. E Ele tem uma história linda para cada uma de vocês. Para cada um de nós, Ele tem uma história linda e Ele vai fazer infinitamente mais do que você pediu ou do que você pensou. Aê! Amém, minha amiga. Que gostoso. Como eu já te disse, não vai ficar só nessa oportunidade. Gente, eu estou quase estabelecendo aqui, fixando um programa por mês com a Thaís. Vamos ver como é que vai isso aqui. Tá bom, Thaís? Você quer mandar um abraço para alguém que está te assistindo? Fica à vontade para a gente encerrar. Vai lá. Tem bastante meninas aqui. A Cauane já passou por aqui. A Priscila, um beijo. A Maiara, né? Maiara. Aqui eu perdi as que estavam antes. A Noélia também, a minha mãe, minha sogra, meu marido. Um beijo para todo mundo, gente. Eu amo vocês. E no próximo programa é na quinta? Agora terça-feira. Terça-feira, gente, mesmo horário, né? 19 horas, eu acho que vai ser entre 19 e 19h30. 7, 7h30 da noite, tá? 6, 6h30 do Mato Grosso do Sul. Quero ver vocês ligadinhos que eu também vou estar pra gente dar essa força aqui. E eu sei que é o segundo, né? Vai ser o terceiro. O terceiro, tá, vai ser o terceiro. Hoje é o segundo, né? Isso. De incontáveis episódios aqui. Esse é o Café com Prete, a nossa conversa com Thaís Farias, que com certeza está maravilhosa, mas nós já estamos encerrando. Então, para encerrar, quero mandar um abraço, um beijo para vocês. Um beijo para vocês, tá? Que estão ligados aí. Realmente, olha, eu quero rapidamente falar aqui da Isabela. Não vou conseguir falar de todo mundo, olha. A Isabela Langner deixou amo. A Sara também deixou boa noite, paz, Deus abençoe vocês. A minha tia lá em São Paulo, oi lindo, Deus abençoe, estamos assistindo. A Jaqueline presente 2 vezes. A Jaqueline presente aqui na live, presente no estúdio. Minha sogra é bastante gente, viu? A Clode falou que estava travando tudo. Destravou, Clode? Pior que faz um tempão que ela falou isso. Tá travando? Ué. Eu vou virar aqui. Ô, Jaque, vem aqui. Vem aqui. Nós falou tanto da Jaque, aí o pessoal tá lá, mas quem é Jaque? Né? Pra quem não conhece, mas é a Jaque. Aqui, gente, Jaqueline, nossa assistente hoje, serviu o café, serviu o chimarrão. Ela é irmã da Thaís e é uma grande amiga minha. Tá preparada, minha amiga, pra vir aí pro Café com Prete? Certo? Então tá bom. Tá lançado o convite. Quem mais aqui? O Rian também deixou mensagem. É bastante gente, viu? A Cal, cheguei, meninas. Um abraço para ela. Diz assim, amiga maravilhosa, bênção na minha vida. A Maiara, você é incrível, Maiara, te admiro demais. Um beijo. A Priscila, o tempo todo aqui interagindo, concordando. Priscila, se prepara. Vem aí, uma coisa. Ansiosa, viu? Meu Deus, a Maiara comentou aqui, mulheres sábias. Gente, Deus abençoe vocês. E é o seguinte, terça-feira que vem tem live de novo, tem Café com Prete. Eu vou tomar um café com a missionária Paloma Fonseca, do Rio Grande do Norte. Ela é uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, pregadora nacional e internacional. Vai ser lindo. Vai participar, assistir, Thaís? Você vai mandar Com certeza. Vai estar presente? Ansiosa, com certeza. Gente, então é isso aí. Hoje eu tomei café com a Thaís e amanhã eu posso tomar café com você. Tchau, tchau. Um beijo, Deus abençoe.